Olá, eu sou Virginia Hag, mestre em economia, especialista em neurociência e psicologia cognitiva, e neste canal toda semana você encontra um vídeo novo para desenvolver suas soft skills, se regular emocionalmente e a se tornar um líder mais efetivo. Bem, o que você faz quando você está emocionalmente confuso? Você chora, faz mais terapia, né? É importante que você, em períodos onde você não consegue exatamente identificar o que você está sentindo emocionalmente, seja porque você está vivendo uma crise na sua família ou uma crise no seu trabalho, que você adote algumas estratégias que podem facilitar enormemente a sua capacidade de lidar melhor com esta situação, dando uma maior distância em relação às suas emoções e essa confusão mental. Afinal, todos nós passamos por esses momentos, né? E não adianta a gente imaginar que a gente está imune a isso. Uma das estratégias mais reconhecidas e estudadas, de fato, para a gente poder sair desta confusão emocional, né, é a gente, de fato, começar a olhar para o problema com curiosidade. Porque ao olhar o problema com curiosidade, eu começo a dar uma distância entre eu e o problema. E assim eu começo a racionalizar. É como nessa imagem que está aparecendo aí. Se eu estivesse olhando para um espelho, como se o espelho fosse essa minha confusão emocional, né, vocês veem que eu já não sou mais, né, o problema, a confusão emocional. Né? Eu vou, à medida que eu começo a despertar com um olhar de curiosidade, eu começo a enxergar o problema a uma certa distância. Eu não sou mais o problema, né? Eu estou mantendo uma certa distância e olhando, né, o que eu posso aprender com aquela situação, o que de fato eu estou sentindo, porque as emoções são uma sinalização do nosso organismo sobre o que está acontecendo com a gente. Então a gente também precisa entender por que eu estou sentindo isso, né? Quais são os motivos. Tá? Então esta questão é fundamental, você olhar essa questão do problema, da confusão emocional com curiosidade. Vamos lá entender um pouquinho mais o que afinal é curiosidade? É um forte desejo de aprender algo novo, de aprender mais sobre você, sobre suas emoções, sobre como sair do problema. Então tudo isso aí é curiosidade. Vocês podem me perguntar como posso exercer a curiosidade. Eu posso autorrefletir, né? Eu posso fazer algumas leituras sobre o tema. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava num desses momentos de confusão emocional, né? E daí eu passei por uma livraria, né? E na noite anterior eu tinha tido um livro que eu tinha tido um sonho, vocês sabem que eu tenho muitos sonhos, né? Que ele dizia assim, aumenta o seu nível de consciência. Porque um dos problemas quando a gente está confuso emocionalmente é que a gente entra num baixo nível de consciência. E daí, como a gente é campo de intencionalidade, a gente também começa a atrair muitas coisas ruins, né? Porque a gente está num baixo nível de consciência. Então, neste sonho me veio a mensagem, né? Aumente o seu nível de consciência. E no dia seguinte eu estava numa livraria e eu encontrei um livro, que por sinal era um livro de autoajuda, mas um livro bom, curto, do Deepak Chopra, que falava, aumente o seu nível de consciência. E essa leitura acabou me ajudando bastante, né, a me ajudar a entender o que eu estava sentindo e como é que eu poderia sair deste momento. A outra dica é prestar atenção nestes momentos em seus sonhos. Muitas das coisas estão lá no nosso inconsciente e elas podem se revelar através dos sonhos, né? Então são mensagens também importantes. Você pode conversar com pessoas que já passaram por situações similares que lhe ajudem a ter novos insights sobre o assunto. Né? Pessoas que estejam mais ou menos na mesma situação com você ou que já tenham vivenciado aquilo e como é que elas, até para entender como é que elas se sentiram e como é que elas foram encontrando o caminho delas de saída. Não que o caminho delas vá servir
ipsis literis para você, mas só em falar, em discutir e ouvir a perspectiva de outros, você vai ter de fato esclarecimentos, né? E amplie-se, procure fazer coisas novas, não se afunde nas suas emoções, né? Quando a gente entra em crise, a gente tende a ficar mais isolado, etc. Então é importante a gente, o que eu vou começar de diferente? Eu vou fazer um hobby, vou de repente ir no teatro, que faz tempo que eu não vou, né? Vou começar aquela minha aula de natação, de balé, seja lá o que for, né? Se energize, né? Para não ficar realmente num baixo nível de consciência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe o seu like, nos ajude a crescer. Isso faz toda a diferença para nós.